Então, muito boa noite. Aparentemente somos pouquinhos, mas não conseguimos ver com certeza muitos dos nossos irmãos que se fazem presentes. E por isso damos as boas-vindas e desejamos para todos a luz e a paz de Jesus. Que esse mesmo Jesus fique conosco. Então, nesta segunda hora, o tema é a moral à luz do Espiritismo. E o dicionário diz-nos que a palavra moral deriva do latim morale e que é um conjunto de costumes e opiniões que um indivíduo ou grupo de indivíduos possuem relativamente ao seu comportamento. É também a parte da filosofia que trata dos hábitos e dos deveres do homem para com o seu semelhante e para consigo próprio. Emmanuel, no livro O Consolador, diz-nos que a moral e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. E Kardec, na questão 629 do Livro dos Espíritos, obteve da espiritualidade a seguinte resposta: moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E Jesus, como modelo e guia da humanidade, traz-nos o sublime ensinamento da moralidade cristã, construindo valores universais únicos que, pela sua profundidade e extensão, modificaram os aspectos culturais, sociais e políticos da humanidade. São conceitos fundamentais para a interpretação da realidade da vida. Foi a força do seu exemplo que deu significado à sua existência e não uma série de mitos, interpretações e dogmas que foram agregados à sua mensagem. Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho, a verdade e a vida. Seus ensinamentos, seu comportamento e mesmo os exemplos de quem se identificou com a sua proposta foram desenhando um padrão de referência fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres, no amor ao próximo, na solidariedade, tolerância, liberdade de consciência e na moral como defesa e promoção da vida. Jesus é o padrão de comportamento para auxiliar a humanidade na construção do seu próprio futuro. Ele é o exemplo por excelência do comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Conhecida na doutrina espírita como reforma íntima, a renovação moral baseia-se na lei do progresso, a que tudo está sujeito, mas que na condição humana sofre o concurso da razão e do livre-arbítrio, faculdades essas que dão ao homem o poder de acelerar ou retardar o seu progresso, pelas escolhas certas ou equivocadas feitas dentro do seu atual nível de consciência. A moralização do indivíduo se dá, num primeiro momento, pela certeza na sobrevivência da alma e pela consequente valorização da vida espiritual futura e suas recompensas, passando em seguida pela realização do preceito "Conhece-te a ti mesmo" e finalizando pela prática do bem, vivência esta que está condensada na máxima: fora da caridade não há salvação.
A moral traz ao homem a sua melhoria integral, a plena realização física, emocional, psíquica e afetiva, integrando-o numa realidade harmónica, independentemente das suas condições de vida e da comunidade em que está inserido. No entanto, muitas existências se fazem necessárias para aprender as sublimes lições. Apesar do ser humano trazer em si a semente dos princípios da lei moral, é demorado o seu percurso até entender que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus e o mal tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Mas por que está o mal moral, na natureza das coisas? Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? No Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde na questão 634. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal, as dificuldades, as desigualdades, as provas e expiações, tudo quanto de bom e de menos bom lhe vai acontecendo são necessárias ao seu progresso. Onde estaria o merecimento, o conhecimento, sem a luta e sem trabalho? Mas sabemos que não estamos ao abandono. Jesus vela por todos e por cada um de nós. E em todos os tempos, espíritos superiores vêm reencarnar na Terra para ensinar a lei de Deus. Disso é exemplo Santo Agostinho, que recomenda o seguinte exercício prático: fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. E tal como nos dizia a nossa irmã Patrícia na hora anterior, possamos fazer este exame de consciência em cada dia. Conseguiremos com certeza bons resultados. E para terminar, trago-vos uma passagem do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que nos diz o seguinte: a compreensão da lei moral é o que há de mais necessário e de mais precioso para a alma. Permite medir os nossos recursos internos, regular o seu exercício, dispô-los para o nosso bem. As paixões são forças perigosas quando lhes estamos escravizados, úteis e benfeitoras quando sabemos dirigi-las. Subjugá-las é ser grande, deixar-se dominar por elas é ser pequeno e miserável. E continua Leon Denis: se queres libertar-te dos males terrestres, escapar a reencarnações dolorosas, grava em ti a lei moral e pratica-a.
Faze que a grande voz do dever abafe os murmúrios das tuas paixões. Dá o que for indispensável ao ser efêmero que és e que se esvairá na morte. Cultiva com cuidado o ser espiritual que viverá para sempre. Desprende-te das coisas perecíveis, honras, riquezas, prazeres mundanos, tudo isso é fumo. O bem, o belo, o verdadeiro, somente é que são eternos. Conserva a tua alma sem mácula, tua consciência sem remorsos. Todo o pensamento, todo o ato mau atrai as impurezas mundanas. Porém, todo o impulso, todo o esforço para o bem aumenta as tuas forças e far-te-á comunicar com as potências superiores. Desenvolve em ti a vida espiritual, que te fará entrar em relação com o mundo invisível e com a natureza inteira. Consiste nisso a fonte do verdadeiro poder e, ao mesmo tempo, a dos gozos e das sensações delicadas, que irão aumentando à medida que as sensações da vida exterior se enfraquecerem com a idade e com o desprendimento das coisas terrestres. Nas horas de recolhimento, escuta a harmonia que se eleva das profundezas do ser, como eco dos mundos sonhados e que fala das grandes lutas morais e de nobres ações. Nessas sensações íntimas, nessas inspirações desconhecidas dos sensuais e dos maus, reconhece o prelúdio da vida livre dos espaços e um saborear das felicidades reservadas ao espírito justo, bom e valoroso. Concluímos então que o progresso na Terra, na hierarquia dos mundos, não se vai fazer através de passos de mágica. O mundo de regeneração que tanto esperamos só será alcançado quando a humanidade principiar a eliminar o orgulho e o egoísmo. Este árduo e longo trabalho de renovação da humanidade deverá começar na luta a ser travada no campo íntimo de cada um de nós. Que a coragem necessária para realizar esta verdadeira revolução moral esteja presente em todos, a fim de que o reino de amor e paz, que Jesus disse não se encontrar neste mundo, possa pelo menos aqui encontrar o seu reflexo cristalino. Obrigada pela vossa atenção, obrigada a Jesus por estes momentos.